Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre composição de movimentos. Aqui tem duas expressõezinhas que a gente vai usar nos próximos vídeos com alguns exemplos numéricos e que vocês vão entendendo pouco a pouco conforme vai assistindo os próximos vídeos. Esse daqui é só um vídeo introdutório para exemplificar sobre o que a gente vai falar, né? Então aqui essas expressões são equivalentes, né? São duas maneiras de escrever, e essa daqui ela diz o seguinte, que a velocidade resultante é igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrasto. Como exemplo, um exemplo tradicional disso é o seguinte, imagina por exemplo que você tem um rio aqui assim, e um barco vai se movimentar em relação às águas. Então, por exemplo, imagina em primeira instância que a água do rio está parada. Imagina que a gente fosse capaz de parar a água. A água está parada. A água parada. Aí, vamos supor que um barco se movimente, por exemplo, para cá, assim. É a velocidade que esse barco tem, em relação às águas. A velocidade que o barco tem em relação às águas é essa daqui, é a velocidade relativa. Só que daí, o barco começa a se movimentar para cá, com as águas paradas, e aí, num determinado instante, a gente vai e liga as águas, né? É uma maneira bem estranha de falar, liga as águas, o rio, não dá para você parar um rio, mas é só para imaginar, um exercício didático, para ficar mais fácil de entender. Então, imagina, primeiro as águas do rio estavam paradas. Aí, esse barco começa a se movimentar para cá, a velocidade que ele vai ter em relação às águas vai ser a mesma que ele tem em relação à terra, porque a água está parada. Mas aí, num determinado instante, a água começou a se movimentar para cá, por exemplo. O rio começou a descer para cá. Agora vai ter a velocidade de arraste também. Então, ao mesmo tempo que o barco tenta ir para lá, com uma velocidade em relação às águas, a própria água também começa a descer para cá. E, portanto, o barco não vai nem aqui na perpendicular e nem no sentido exato da correnteza. Ele vai para uma direção que é a soma desses dois vetores, né? Que eu vou desenhar aqui em verde, que é a velocidade resultante dele. O barco vai nessa verde aqui, que é o que eu chamei de velocidade resultante. Então, nota, quem é velocidade resultante, que é essa verde? É a velocidade relativa mais a velocidade de arraste. Quem é velocidade... Esqueci de colocar aqui o vetorzinho, né? Quem é velocidade relativa? Velocidade relativa é a velocidade que o barco tinha em relação à água quando a água estava parada. E quem é velocidade de arraste? Velocidade de arraste é a própria velocidade que a água tem em relação à terra, a velocidade da correnteza do rio, né? A velocidade com que a água está descendo. E aí, se a água começar a descer e o barco tentar vir para cá, ele não vai nem para cá nem para cá, ele vai no meio termo, que é a velocidade real. Essa daqui é a velocidade resultante, é a velocidade real que ele tem em relação à terra, que a gente chama aqui de velocidade resultante. Uma outra maneira de escrever essa equação é uma maneira um pouquinho mais geral, né? Que eu vou usar também em alguns dos próximos vídeos, essa daqui, a velocidade que o objeto tem em relação à Terra é igual à velocidade que o objeto tem em relação a A, mais a velocidade que A tem em relação à Terra. Essa forma aqui que eu coloquei na esquerda é um caso particular desse jeito aqui de escrever aqui na direita, né? Se você parar para pensar, observa bem, ó, o objeto em relação à Terra. Quem é o objeto em relação à Terra? Essa velocidade aqui, ó, a velocidade resultante. A velocidade que o barco tem em relação à Terra. Lembra que essa era a velocidade real que ele vai ter em relação à Terra, que é essa daqui, ó. Essa é a velocidade resultante, que aqui eu tinha chamado de velocidade resultante. Agora aqui eu estou chamando de objeto em relação à Terra. Essa velocidade vai ser a velocidade do objeto em relação a A, e nesse caso quem seria do objeto em relação a A? Seria do barco em relação à água. E esse A aqui não precisa ser água, por isso que eu chamei só de A. Poderia ser, ao invés de um rio descendo, poderia ser o vento soprando, ou qualquer coisa assim, um trem, uma esteira gigante, não sei. Mas então, nos próximos vídeos a gente vai ver exemplos diversificados disso. Do rio também, mas outros também. Então vamos continuar. Então quem é essa velocidade do objeto em relação a A? É a velocidade do objeto em relação à água. A velocidade que o objeto tem em relação à água, que aqui eu tinha representado pela letra vermelha, velocidade relativa. E quem é a velocidade de A em relação à Terra? A velocidade de A em relação à Terra é a velocidade que eu chamei aqui de velocidade de arrasto, a velocidade com que a água tem em relação à Terra. Essa é uma outra maneira de escrever
e na verdade ela é mais geral do que essa da esquerda, né? Ainda não é a maneira mais geral. A maneira mais geral seria a velocidade de A em relação a B é igual a velocidade de A em relação a C mais de C em relação a B. E aí poderia ser qualquer objeto se movimentando em relação a qualquer outro, e esse qualquer outro em relação a qualquer outro terceiro, né? 3 objetos que se movimentam. Aqui nesse caso particular, se você olhar, é o barco, a água e a terra, os 3 objetos postos aí, né? A terra, a gente sempre vai pensar nas velocidades em relação à terra, então pra gente que está parado na terra, a terra está parada, mas, né, óbvio. Mas não precisaria ser, poderia ser uma coisa muito mais geral, é isso que eu estou querendo dizer. O curioso, essa fórmula aqui da direita, ela é chamada de teorema de Roberval, né? Teorema de Roberval. E tem uma mnemônica aqui do teorema de Roberval que ajuda bastante na hora de resolver exercícios, de aplicar essa fórmula, que é a seguinte, ó. Se você notar, esse A é igual a esse A aqui, ó. E aqui o A tem que estar na direita, aqui o A tem que estar na esquerda. E se você ver quem que sobra, tirando o A, ó, é o objeto em relação à Terra, que é o que tem aqui, ó, objeto, Terra. Então, ó, aqui é objeto, Terra. Aqui também é objeto, Terra. Objeto em primeiro, Terra em último. E o que tem aqui não importa, pode ser qualquer coisa. Pode ser em relação ao rio, pode ser em relação... Esse A pode ser o rio, então a velocidade do objeto em relação ao rio, mais a velocidade do rio em relação à Terra. Ou a velocidade do objeto em relação ao trem, mais a velocidade do trem em relação à Terra. Velocidade do objeto em relação a uma esteira, mais a velocidade da esteira em relação à Terra. Velocidade do objeto em relação à escada rolante, mais a velocidade da escada rolante em relação à Terra. O que importa é que esse seja igual a esse. E aí o que sobra aqui, ó, aqui, é o que vai vir aqui, objeto, Terra. Bom, nos próximos vídeos eu vou melhorar um pouco, aprimorar um pouquinho, colocar valores numéricos e começar a contextualizar em casos bem particulares. Esse aqui foi só um vídeo introdutório. Até logo, obrigado.